Ela está entrando, né? Vamos aguardar mais um pouquinho a entrada das pessoas. Sejam todos, todas e todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Isso. Estamos aqui só aguardando mais um pouco a entrada de outras pessoas, esperando o Benoit, que em breve vai estar com a gente. Se quiserem deixar no chat como está a expectativa para para esse momento, né? A minha tá bem alta. Acho que esse tema é um tema muito novo, né? Assim, poucas discussões sobre isso. Então acho que vai ser muito interessante. Aproveito para fazer o lembrete que essa fala conta com tradução, então podem se situar na língua que for mais conveniente para cada pessoa. Deixar aqui no chat a orientação, mas temos tradução em português, francês e inglês. Então, fiquem à vontade para escolher a língua que seja melhor. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, dependendo de onde vocês estejam. Então, aqui embaixo, nas ferramentas Zoom, a gente tem uma. Aqui abaixo, nas configurações do Zoom, a gente tem uma parte que diz mais, três pontinhos. Podem clicar aí e escolher o idioma que vocês vão escutar a nossa querida Berjané Jazane, que vai falar hoje. Vocês podem escolher no idioma original dela, em inglês, ou em português, ou em francês. Aqui no chat está as orientações para vocês acharem o idioma que vocês vão escutar. Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente onde estão nesse momento, mas estamos em vários lugares, né? Vamos iniciar agora esse
mais um IP Talks, né? É, fico com- ficamos agora com a palavra do Benoit, que vai fazer essa introdução para a gente sobre nossa querida Bejanete, passar alguns recados para vocês. Sejam todos e todos muito bem-vindos. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et Bom bonjour dia à a tous. todos, a todas e a todes. Et je suis très heureux, Eu très estou honoré muito feliz e muito honrado de vous introduire por estar aqui Berjanette hoje para Jazani. apresentar a Berjanette J'ai Jazani. vraiment le grand plaisir Nós temos o d'accueillir ce matin. grande, imenso prazer de recebê-la hoje Berjanette, aqui no IP Talks. je vais te E, laisser te bom, présenter. Hein, Berjanette, je eu pense que vou te c'est deixar toi la mieux te placée apresentar évidemment pour te diretamente. Eu acho que présenter. ninguém melhor do que você para Et se apresentar. Et j'ai peut-être un petit souci d'internet. Je suis dans Talvez une eu. région où Acho il que eu pleut beaucoup tô com et, alguns problemas de conexão internet aqui. Eu tô num lugar onde tá chovendo muito. et quand il pleut, E quando dans la chove, région bom, où je suis, comme na beaucoup área em que me de encontro, aliás, régions como em muitas áreas, muitas un peu regiões reculées des grandes meio agglomérations, afastadas, meio remotas la connexion peut no être Brasil, a conexão un peu pode ficar faible. um J'en suis pouco vraiment désolé. instável. Peço Euh, desculpas por Avant isto de de donner la antemão. parole à Berjanette, hein, Antes je de voudrais passar a juste palavra para préciser que Berjanette, les, gostaria de dizer que les possibilités É, d'inscription as possibilidades sont de ouvertes, hein, les inscriptions inscrições sont estão ouvertes. abertas, Pour vocês qui já veut podem se rejoindre inscrever. une Para des deux quem formations gostaria que de l'Institut international de participar de psychanalyse uma das duas propose, formações que o Instituto Berjanette Internacional de sera Psicanálise une des propõe, professeurs saibam que Berjanete de será uma das cette formation. professoras de uma Et donc, dessas il y a des duas nouvelles formações, professeurs né? qui vont Uma das commencer novas cette année, professoras, na à verdade, partir de que vai começar septembre. este ano, a partir de setembro. On va faire très très vite hein, Nós aujourd'hui, mais pour vous présenter cette serei muito formation, hein, breve donc il y a hoje, une des mas formations basicamente, em algumas palavras, eu diria que uma das formações qui est ouverte à está aberta quiconque para est qualquer intéressé, pessoa que qui a estiver un intérêt avec interessada, la que psychanalyse, une está formation interessada pela d'un an. psicanálise, que Il y a gostaria une de autre se engajar formation, une numa formation formação de également um d'un an, ano. qui est ouverte et E existe uma proposée aux outra personnes qui ont formação, um déjà outro une curso activité também de um ano clinique. para as Donc toutes pessoas ces que já têm uma formations atuação clínica, sont tá? proposées Todas qui parlent essas français, formações são anglais, oferecidas às portugais. pessoas de língua francesa, inglesa, Ce sont des portuguesa, formations avec des traductions português, brasileiro, simultanées tudo é grâce à traduzido, notre tá? équipe de Graças traducteurs. à nossa Et equipe de si tradutores e allez sur tradutoras. notre site, vous Fiquem à verrez, il vontade y para a visitar nosso les site, vocês informations poderão ver, précises hein, encontrar por lá as des formations, informações com mais les detalhes sobre o professeurs, conteúdo dos les nossos professeuses cursos de formação, os de ces professores, as formations. professoras dessas Ceux qui formações. sont intéressés seront E as reçus pessoas par une interessadas personne de poderão ser l'Institut pour un atendidas entretien. por uma pessoa do Instituto para Euh, uma primeira voilà, n'hésitez entrevista, surtout pas. digamos. E, por favor, fiquem à vontade. On a des possibilités Nós de temos bourse hein, possibilidades pour de les gens bolsas qui en também ont para as besoin. pessoas que precisariam. Voilà, je vais peut-être pas E é rentrer trop dans isto. les Eu não détails parce que voilà, vou adentrar mais on nos est déjà un detalhes. peu Nós en estamos um retard sur tiquinho notre atrasados em programme. relação Euh, a nosso programa. voilà, Então, donc Enoé qui a ouvert Enoe, la rencontre você d'aujourd'hui. abriu Enoé, o encontro de tu hours. vas participer tout à l'heure, hein, tu vas Você vai nous aider pour participar, animer le débat à la fin de la vai nos présentation ajudar de para fazer a Berjanette. mediação do Et, pour debate no final et da, là, media, pour l'heure, eh ben, on va da apresentação da ouvrir la Berjanette. scène à E por Berjanette ahora vou Jazani. passar o microfone para Je te souhaite Berjanette la Jazani. bienvenue. Seja Si tu veux muito bien commencer bem-vinda, par Berjanette. Se você não te se importa, présenter de pour des repente pode personnes qui começar sollicite, se peut-être apresentando para as sont pessoas aveugles ou que de autres qui repente ont une estariam vision basse cegas, se você et puis pudesse ensuite dire autodescrever. de quel point E tu nous para as pessoas com parles, deficiência du point visual, e se géographique você puder peut-être, dizer mais também aussi de onde você fala conosco, né? Eu falo de um de onde ton parcours, geográfico, mas também de um onde de qui tu de es dans la percurso. communauté Quem psychanalytique. você é na comunidade Et psicanalítica. la scène est à toi. E é Merci isto. énormément d'être parmi nous. O microfone está contigo. A palavra está contigo. Merci, Benoit. Thank you very much. And hello, Muito everyone. obrigado, Benoit. First of all, thank you for inviting me. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito significativo para mim. É muito importante para mim poder partilhar com um novo público a pesquisa sobre a qual eu tenho me dedicado, que é sobre a traição, o ódio, de um ponto de vista da psicanálise e a vingança. Como psicanalista, eu atuo em Londres, no Reino Unido,
A minha formação ocorreu entre a França e a Inglaterra, mas eu estudei também medicina. E inicialmente eu pensava que seria uma cirurgiã, mas houve uma mudança na minha vida quando eu tinha 20 e poucos anos. Foi quando eu descobri a psicanálise. E então, desde então, eu tenho escrito, os meus escritos têm sido em torno da psicanálise. E é claro que eu também estou interessada na relação dialética entre a psicanálise e outras escolas de pensamento, como a sociologia, filosofia, as artes. Provavelmente a maioria de vocês tem trabalhado analiticamente e nas suas formações como psicanalistas, vocês sabem que é inevitável um diálogo contínuo com outros campos do pensamento. A psicanálise, é claro, é um produto da cultura. Bom, acho que é isso. Eu fico muito feliz, talvez, então, de começar a minha apresentação. Fique à vontade, Bejanete. Estamos ansiosos e ansiosos para te ouvir. Thank you very much. Muito obrigado. Talvez, então, seja útil, primeiramente, partilhar o que me trouxe a esse tema. Inicialmente, eu queria trabalhar sobre o tema do amor e do desejo numa orientação lacaniana. Mas então eu percebi que haviam muitos textos disponíveis na literatura que já eram muito interessantes e muitos livros disponíveis que, e muitas pessoas também estavam já no processo de publicação, de novas publicações. E eu conversei com um colega, um amigo, e eu reparei que eu estava querendo falar sobre amor e desejo, e que talvez não fossem tão distantes de um ponto de vista psicanalítico, e eu reparei que, na verdade, eu estava falando do oposto do amor, não o oposto analiticamente, mas da maneira como pensamos nisso na vida cotidiana. Então, me ocorreu o tema da traição e da vingança. E aí chegamos à conclusão que, na verdade, o tema da vingança poderia ser uma possível estrutura do amor. E os eventos recentes no mundo foi um dos fatores que me fizeram tomar outras implicações na minha pergunta. O que é a vingança do ponto de vista da psicanálise e como que a psicanálise responde a esses assuntos? Eu tentei tratar a questão da vingança como um fenômeno. E para aqueles que estão aqui que praticam a psicanálise, talvez saibam que é um tema bastante familiar no nosso cotidiano, explicitamente ou implicitamente. E também como que concedemos algum espaço para se falar sobre esses temas, a traição, a vingança, o ódio. É uma pergunta ética e também teórica. De que tipo de tratamento esses temas podem receber da psicanálise? Num nível pessoal, eu suponho que muitos de vocês talvez tenham experienciado essas emoções e sentimentos, o ódio, a vingança, a vingança. São sentimentos que estão aí, em particular a vingança, que é um fenômeno que fala da experiência, uma sensação, um sentimento que pode ser relacionado ou até uma mistura de alguns sentimentos. Pode ser algo que é apresentado não necessariamente individualmente,
é complexo e pode estar misturado com outras emoções que talvez sejam desagradáveis, como a vergonha, a culpa, a inveja, a raiva. Falando analiticamente, esse é um afeto. E talvez seria uma grande afirmação dizer que é a força mais fundamental da nossa própria existência. Se eu quiser colocar aqui as cartas na mesa desde o princípio e compartilhar com vocês que tipo de linha de argumento que eu vou tentar endereçar a vocês hoje, ela seria em torno da pergunta de como que a vingança está relacionada à questão da mortalidade. O que quer que a gente faça na vida, o que quer que nos mova na vida, e o que quer que deforma a vida, a vingança está relacionada ao fato de que nascemos como um ser mortal. Então, a vingança sendo a força mais fundamental para a nossa existência em si, é o que fazemos para lidar com o fato de que somos mortais, seres mortais. É uma noção comum de que a inveja é ligada à justiça. Se você tomar o exemplo, por exemplo, numa estrutura familiar entre irmãos, normalmente a rivalidade, a vingança é experienciada e é um tema muito comum na relação entre irmãos e irmãs, especialmente referenciada ao ideal de justiça e a justiça com relação aos pais, o que também pode se estender a um senso de inveja. Mas não, talvez não seja a mesma coisa com a vingança. Dando alguns exemplos sociológicos, ou se estudarmos a história da humanidade, das civilizações, ou o que quer que a gente queira dizer com civilização hoje em dia, a vingança, ao contrário da inveja, talvez não esteja diretamente ligada à justiça. Qualquer estrutura ou a serviço da justiça não poderia se acomodar perfeitamente nesse termo da vingança nas sociedades humanas. Se tomarmos o exemplo de Nuremberg, da Corte de Nuremberg, após a Segunda Guerra Mundial, em que os nazistas, os líderes nazistas foram levados à justiça, é interessante, porque se notarmos todos os detalhes e nuances do que ocorreu naqueles tribunais e as pessoas que eram responsáveis pelo Holocausto e outros crimes contra a humanidade, eles foram levados à justiça. E a razão pelas quais escolheram Nuremberg era porque era a cidade em que a maioria das propagandas e das manifestações nazistas e forças nazistas promovendo o nazismo como ideologia ocorriam em torno de Nuremberg. Nuremberg era uma cidade a ser reconhecida como uma locação poderosa para essas manifestações nazistas. E uma das razões pelas quais a justiça teve que ser servida em Nuremberg é porque era importante retornar àquele lugar. Então, essa história de não esquecer e lembrar-se está muito ligada à ideia de perseguir, procurar por justiça. E a tese que eu tenho trabalhado, com a qual eu tenho trabalhado no meu livro mais recente, é que o ato da memória e o esquecimento e a repetição estão ligadas à pulsão na psicanálise. E isso, de alguma maneira, é um ato de vingança, ou é parte do processo de
busca por vingança. E talvez vocês saibam que muitos dos altos cargos nazistas, incluindo Goebbels, eles não se colocaram diretamente a serviço da justiça. E, e talvez não tenham recebido a punição que deveriam ter recebido. Mas os memoriais e outros monumentos que foram erigidos ao redor do mundo para relembrar os crimes do nazismo, talvez sejam um efeito de tais intervenções que ocorreram nos tribunais de Nuremberg. Eu usei algumas referências filosóficas como argumentos para pensar sobre como que esse fenômeno da vingança funciona, ou poderia funcionar. Então, vou dar algumas breves referências para vocês, que podem ser uma contribuição. Trabalhos de Nietzsche e Max Scheler, filósofos alemães do início do século XX, do fim do século XIX, e ambos, Max Scheler e Nietzsche, trabalhavam com a ideia de ressentimento. E eu não acho que a gente teria tempo suficiente para que eu entrasse no trabalho de Descartes e no seu trabalho sobre o ódio. Então vamos tentar ficar aqui em torno de Nietzsche e Max Scheler. A ideia de vingança como algo fundador da nossa moralidade está presente em Nietzsche. Ele acreditava que a vingança era uma resolução genealógica que resultava numa vontade de poder, como algo que fundava a força para a criação de valores. No entanto, Max Scheler, a ideia da emoção, do ressentimento, ele tratava isso como antiético e patológico. Ele acreditava que a resposta a esse sentimento ruim do ressentimento e da vingança seria o amor. Por exemplo, o amor cristão. Ele acreditava que o amor cristão era a verdadeira forma do amor. Então, falando de maneira mais ampla, para Schiller, o amor seria algo que poderia curar a vingança. Bom, no meu trabalho, eu tenho também pesquisado a literatura grega, grega antiga, e também a antiga literatura persa. E também eu tenho abordado o trabalho de Gilgamesh, que talvez seja a literatura mais antiga que tenha sobrevivido na história do mundo e que fale sobre a vingança. Qual o tratamento que a vingança poderia receber de um ser falante. Então, se olharmos para a literatura grega, temos a Ilíada de Homero, e eu gostaria de trazer aqui uma anedota da Ilíada, que provavelmente vocês já viram. Se vocês não leram, talvez não conheçam, mas tem um filme também, Troia, de Hollywood, que foi filmado no começo dos anos 2000. Tem essa cena que por muitos e muitos anos é uma cena tão importante, e quando eu me lembro dessa cena da Ilíada, eu fico um pouco emotiva. É um momento em que Aquiles, um rei vem até Aquiles e Aquiles tinha matado Heitor, filho desse rei, filho um filho muito amado.
E inicialmente Aquiles se recusa a devolver o corpo de Heitor, porque alguns dias antes Eliade tinha matado o amor da vida de Aquiles. E, e como ele estava lidando com isso, Aquiles estava relutante sobre ir à guerra. E tem diferentes leituras sobre essa obra da literatura. Algumas leituras indicam que Aquiles não sabia que Patroclus ia à guerra, e aí ele pede a Aquiles que oferecesse seu exército, porque ele sabia que Aquiles não era. Essa outra pessoa não era tão boa quanto Aquiles, não seria tão boa quanto Aquiles na guerra. E Heitor pensa de fato que ele está matando Aquiles, mas por azar ele mata essa outra pessoa, Patroclus, e isso se torna algo irreversível e uma forma de vingança contra a própria cidade de Troia. Então, nessa anedota particular, na qual o rei beija as mãos de Aquiles, que tinha matado seu amado filho, e pede que retorne o corpo, Aquiles então atende ao pedido. E muitas interpretações diziam que houve um sentimento de pena em torno do que de fato aconteceu. Na verdade, Aquiles, se nós notarmos, havia reconhecido o mesmo tipo de dor pela qual ele tinha passado ao perder sua amada. E ele reconhece a mesma dor nesse rei. Então, esse reconhecimento mútuo da dor talvez seja um dos temas sobre o qual eu estarei trabalhando no meu livro, de que essa dor mútua é o mais próximo que podemos ir para conseguir aplacar o sentimento da vingança nas pessoas. No ponto de vista sociopolítico e suas consequências, talvez não seja um consenso. Se olharmos a Odisseia, nós temos de novo essa história do retorno à casa e retomar uma posição como um ato de vingança. Mas na Odisseia, não é necessariamente sobre matar, porque, ao contrário do trabalho de Ilíada, o Odisseu, a sua tentativa de vingança é a busca pela justiça. E permitir que esse momento entre dois partidos fosse reconhecido. Vocês sabem que Penélope, a vingança de Penélope também é uma tese interessante. Ela se mantém fiel, buscando por um outro tipo de vingança, e ela ela cria seu filho, Telêmaco, que buscava por vingança também. E a vingança de Penélope pode ser lida como uma forma de sintoma, mas eu vou tentar retornar a isso uma vez que mudarmos a direção para os conceitos mais analíticos. Outro exemplo a gente pode pensar nesse trauma transgeracional em outros exemplos da literatura. Em Orestias, o protagonista tem um dilema que é em torno de matar sua mãe. Então aí surge um dilema ético. A sua mãe matou seu pai, porque Agamenon tinha sacrificado sua filha,
Efigênia para resolver alguma situação que era a fúria dos deuses. Mas a sua esposa não pôde perdoá-lo por isso, então ela mata Agamenon. E agora, então, era o filho Orestes que tentava vingar a morte do pai. Eu estou tentando levar o olhar de vocês, através dessas anedotas, ao fato de que Orestes hesita, e apesar de que eventualmente ele mata a mãe, e infelizmente ele é condenado também, ele enlouquece, apesar de que ele serve a justiça ao matar sua mãe, mas no final do dia, bom, ele tinha matado a própria mãe. Uma outra parte dessa história, Electra, que é a filha de Clitemnestra e Agamenon, e irmã de Orestes, ela se preocupa muito com a ideia de vingança. Ao contrário de seu irmão, Electra não hesita, Electra não apresenta um dilema ético. Tomamos o exemplo da Medeia. A Medeia é uma obra da literatura que foi muito comentada na psicanálise por conta do tema da morte de uma criança. Ela mata todas as crianças como um ato de vingança contra seu marido Jasão, que a desonrou e a traiu. E isso se tornou um ato mais extremo que um ato de vingança poderia ser. Então, provavelmente vocês já notaram que quando o assunto é vingança, não há uma forma única ou um conceito teórico que nos ajude a entender o que aconteceu. Eu vou tentar dar para vocês, em termos de literatura antiga, provavelmente agora do lado leste, em Gilgamesh, se vocês lerem essa linda obra de literatura, há esse personagem, o rei Gilgamesh, que é um rei muito bondoso, e ele se apaixona com sua melhor amiga. Inicialmente eram inimigos, mas alguns eventos levam a esse enamoramento. E a gente sabe que outro personagem, Ishla, uma deusa, estava apaixonada pelo rei Gilgamesh e ela não aceita que esse casal se forme, e aí ela embarca numa série de aventuras. Então, novamente, como vocês sabem, provavelmente, sobre essa história, tem então essa entidade que é enviada dos céus, e ele agora é condenado à morte. E ele morre. Muitas pessoas que comentaram essa obra da literatura à luz da vingança se focaram muito no óbvio. A vingança de Ishtar contra ambos, Gilgamesh e Kido. Mas talvez o que é interessante pensar do ponto de vista da psicanálise, porque o trabalho do psicanalista é ver, ouvir, cheirar algo que passa despercebido. Nessa ocasião, a vingança, na verdade, é a vingança do rei contra a morte. Porque quando ele sofre da perda de Kido, seu amor, ele tem que lidar com essa questão da mortalidade. E ele embarca, então, numa aventura, uma jornada muito longa para encontrar
uma maneira de remediar a mortalidade, ou seja, ele busca pela imortalidade. Analiticamente falando, a gente poderia ler seu sintoma novamente, que se torna encontrar a imortalidade, na forma como uma vingança contra a morte. Haveria muitos outros exemplos da literatura. Tem também essa obra persa que eu mencionei. O nome é um pouco difícil para eu traduzir, mas é talvez uma das mais antigas obras, de mais ou menos 3.000 anos atrás, em que foi traduzida para outras línguas que eram faladas até uns 1.200 anos atrás. De acordo com a minha pesquisa, eu encontrei algumas versões sobre isso, sobre essa antiga língua no período da Covid. E isso me deu a chance de mergulhar a fundo e de tentar entender e também aprender com essa obra que era até então alienígena para mim. E é interessante que esse é um desses livros em que a coisa mais forte dessa obra e de outras obras semelhantes na Pérsia antiga é que eles eram muito orientados pela doutrina zerácia, ligada à filosofia do amor e da vida, que é a busca ética de tentar restaurar alguma coisa que estava muito presente nessa doutrina da Pérsia Antiga. Eles acreditavam que a vingança era só para os deuses. Isso promove a ideia dos votos e dos valores. Mas há ocasiões, por exemplo, desse livro, em que um pai é assassinado e o filho é implicado a buscar por vingança, mas é o rei que representa a Deus na Terra que sanciona e que permite esse ato de vingança. No livro dos Reis, que é um poema épico de Ferdowsi, um poeta iraniano, que foi escrito 1.000 anos atrás, temos diferentes personagens que têm esse tema da vingança em suas histórias de maneira dominante. E a vingança que notamos aí, ela é ativada por um ato de vingança, de traição. Eu acho que eu já dei para vocês muitos e muitos exemplos hoje, e isso não são exemplos analíticos. Eu não acho que a gente teria tempo suficiente para trabalhar com outros exemplos da literatura. Então, eu acho que agora eu vou retornar à questão da vingança na psicanálise como um produto da cultura. Onde é que a gente pode realmente localizar a vingança nas teorias disponíveis da psicanálise? Poderia ela ser trabalhada como um afeto, como eu disse no começo da minha fala, o que seria algo muito motivacional e ligado à culpa, à vergonha, à raiva e à inveja? Ou é um efeito do gozo outro e do gozo fálico? Será que é um cenário de um sintoma ligado então à fantasia, ao fantasma? Ou é um sintoma, como eu dei alguns exemplos para vocês agora há pouco? Ou isso aparece como uma forma de desejo? E eu voltarei então a esse tema do desejo, e essa pergunta em torno do desejo. Ou será que é uma força fundamental do ser que poderíamos discutir
como a privação, alienação, separação e a falta. Ou, se nos referirmos ao último trabalho, o último trabalho de Lacan, e a ideia de symptom com TH, será que seria uma maneira de pensar essa ideia da vingança? Ou se for um ato, que tipo de ato seria? Se é um ato e isso poderia nos dizer algo sobre o desejo do sujeito, ou a posição do sujeito desejante, que tipo de papel que essa questão da ética na psicanálise poderia ter com relação àquilo que é observado na clínica como vingança? De maneira muito breve, no trabalho de Lacan, no seminário 7, como provavelmente vocês já leram, a ética da psicanálise, Lacan se refere a personagens da literatura antiga que são Antígona e Creonte, e o desejo de cada um. Ele acredita que o desejo de Antígona era o desejo por desejo, um desejo criminoso. Porque, como se sabe, ela queria, apesar de ser proibida, ela gostaria de enterrar o corpo de seu irmão. E o rei não permitia que ela fizesse isso, mas ela sabia que ela não poderia se perdoar. Ela não poderia, inclusive, continuar viva se ela deixasse de cumprir o papel que ela tinha de enterrá-lo. Ela o faz, mas como consequência por seus atos, ela é enterrada viva. Então, para Lacan, o sentido ético de Antígona poderia ensinar muito aos psicanalistas. E no mesmo seminário, Lacan também fala sobre Kant e Sartre. E apesar de que a doutrina kantiana é toda em torno da retomada da ordem e da moral que resta no mundo, essa doutrina não deixa espaço para um desejo criminoso. A resposta de Lacan é muito interessante nesse sentido, quando ele toma a abordagem de Sade, que talvez haja um sujeito perverso. Ao contrário do desejo de Antígona, temos o desejo de Creonte, que seria talvez o desejo pelo bem, e talvez mais ligado à filosofia kantiana. Mas também temos aí a pergunta em torno do ato, da perspectiva psicanalítica, que talvez seja importante para pensar sobre o desejo. Como sabem, teoricamente, há 3 formas de ato. O acting out, a passagem ao ato, e a atuação desastrosa. Acho que essa atuação desastrosa não pede da gente muita explicação nessa ocasião. Mas ao se comparar, teoricamente, o acting out e a passagem ao ato, bom, o acting out é uma mensagem ao outro. E o sujeito está disponível na ordem simbólica. Na ordem simbólica, quando ele realiza o ato. Clinicamente, para aqueles que praticam a psicanálise, essa é a última coisa como psicanalista que você gostaria de ver na sua clínica. O acting out é uma mensagem para você, caso ela ocorra no percurso de uma análise. E com certeza vocês já leram o caso, a leitura de Lacan sobre um caso clínico no qual algo faltava na interpretação analítica que levou a um acting out do lado do analisante. Ao contrário do acting out, a passagem ao ato é famosa
e- comparada com a ideia de um tapa que se dá no momento que ele diz que a esposa não significava nada para ele. Para Durham e a senhora K, a gente poderia pensar que a senhora K era a mulher. Então esse é um ato que não é necessariamente uma mensagem ao outro, na verdade que não é uma mensagem ao outro, mas que na verdade é o momento em que o sujeito deixa a cena do simbólico, como Lacan nos lembra. Muitos casos de suicídio são considerados como acting out, não são algo direcionado ao outro, numa forma de uma mensagem ou de uma mensagem invertida. Isso concerne ao sujeito. Então, para nós, como clínicos, é muito importante reconhecer que uma narrativa ligada à vingança e à traição e ao ódio poderiam ser um acting out ou uma passagem ao ato. E como a psicanálise escuta e aborda eticamente essas formas de ato. Então, para precisar, vocês poderiam me dizer quanto tempo que eu ainda tenho? Que eu teria outros exemplos da obra cinematográfica em torno dessa questão da passagem ao ato que seriam talvez ligados à vingança. Quanto tempo que eu ainda tenho? Eu acho que a gente poderia concluir em 5 a 10 minutos, ok? Bom, então eu vou dar para vocês um exemplo de Game of Thrones. Eu espero que vocês tenham talvez visto a série ou lido o livro. Num momento muito final, num dos episódios finais dessa série de TV, num dos episódios finais, a gente tem esse personagem, Garion, que é um prisioneiro e que uma rainha confronta essa questão da vitória com o fato de ter ele como carta de troca. Então, a guerra está chegando ao fim. Talvez vocês se lembrem do que acontece nesse episódio. Ao invés de acabar com a guerra, ela destrói a cidade. E tem esse outro personagem, ela pega isso como uma tática de final na sua batalha. E ele não queria ser tratado como objeto de troca. E antes de se tornar a rainha, nessa penúltima cena, há um momento em que eles estão se entregando porque já perderam a guerra. E por que a guerra não acaba, então? Que guerra é que ela está lutando? E a quem ela serve? Eu espero que vocês se lembrem dessa cena, mas tem um olhar. Ela olha para uma outra mulher, uma outra rainha, e ela está lá, intacta. E na medida em que a guerra estava acabando, e ela destrói a cidade, mesmo com o rendimento, ela se joga do alto nessa cena. É uma passagem ao ato. Não há ficção que reste, não há um cenário que suporte, não há narrativa ou um blá 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 do nosso dia, da nossa vida cotidiana. Ela simplesmente age como se o sujeito desaparecesse, não há medida, não há cálculo em frente à ascensão e à emergência da angústia. E é o fato de que ela já não acredita mais na ideia de fazer o bem ao mundo.
Ou seja, não está em torno do desejo subjetivo. Não há mais histórias. O seu desejo de conquistar outra terra já não é mais em torno da vingança ou algo enraizado na história de sua família. Ela fica do lado de fora, como ela esteve toda a sua vida. Ela reclama o trono, não em nome da família. E naquele momento, ela é lembrada de que ela não é nada mais do que a mãe de dragões. E não é isso que ela quer. Ela não é a mulher que ela acredita que ela deveria ser. O sujeito confronta a angústia e o que vem em seguida é uma passagem ao ato. Aqui não é uma questão sobre o outro ou um confronto entre desejos, mas é uma pergunta. O que é uma mulher? Uma pergunta radical e logo um ato radical. Vocês conhecem a personagem Trion, que tenta fazê-la acreditar que ela poderia desejar construir um mundo melhor. Quase todas as revoluções na história da humanidade demonstram a ironia desse senso comum. Talvez ela tenha sido tão inocente quanto Freud. De fato, não era um acting out quando ela se dá conta de que ela quase sempre agiu de acordo com seu próprio desejo. E mesmo que ela restasse indefesa, ela tinha ali uma transferência a Trion. E talvez a gente possa interpretar, junto à teoria analítica, algo como um acting out, mas não é o caso. A rainha de Ashlas, a mãe dos dragões, não faz a cena para o outro. Seu ato de violência funciona como um refúgio contra a não existência. Alguns interpretam isso como um pedido por uma vingança total, mas houve poucas perguntas em torno do qual que é de fato sua verdadeira vingança. O que ela endereça com esse ato, essa passagem ao ato da vingança, que é relativa a o que é uma mulher. Pelo menos essa é a minha leitura sobre essa obra da literatura. Bom, eu acho que eu vou parar agora aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês. E agora a gente tem um tempo bom para poder discutir. Muito, muito obrigado, Berjanete. Isso foi, acho que um pequeno olhar sobre o seu trabalho e que talvez nos deixe ainda mais curiosos para saber o que que vem por aí e tentar conhecer melhor sua obra, seus livros e, inclusive, a gente pode conhecer um pouco mais sobre isso na formação que vem aí. A gente está muito feliz de saber que você é parte dessa nova formação. Então, agora, eu acho que é o momento para perguntas e respostas. Então, vamos deixar aqui o microfone aberto para quem quer que queira participar, comentar sobre algum assunto ou alguma cena específica que Bejanet apresentou ou sobre a abordagem psicanalítica. Então, vamos começar com Mônica, por favor. Vamos, Mônica. Boa tarde, boa noite. Obrigada, Bejanê. Eu sou sua colega aqui do IP, também sou professora aqui. Eu estou falando de Belo Horizonte, Brasil. Eu acho que essa formação do IP traz uma característica que a sua fala reforça, é da diversidade. Aqui nós somos realmente muito diversos. Pensamos sobre vários aspectos o nosso mundo. E eu fiquei extremamente agradecida de poder participar dessa conversa agora de manhã com você e com você. E eu gostaria, muito legal.
E quem já fez, estou vendo a Aninha aí, vai se chegando, fica por perto, porque esse é um lugar diferenciado. E eu queria te perguntar, na verdade não é uma pergunta, é um comentário, para que a gente possa falar um pouco mais, se você achar que é pertinente. Os exemplos todos que você deu, da vingança e do ódio, eu fiquei pensando, é um tema que é difícil da gente escutar no consultório, né? Um cliente que chega e diz abertamente que está tramando uma vingança. É uma coisa difícil. Eu acho que as pessoas têm uma certa vergonha de dizer disso, assim, abertamente. Falar do ódio, sim, é dito, mas de uma ação a partir desse afeto é mais difícil, né? Eu tenho muitos anos de clínica e eu estava aqui lembrando, eu não me lembro de ter participado de uma cena de vingança, assim, no setting analítico, né? O sujeito dizendo. E eu fiquei pensando por quê? Porque quando você traz os exemplos na história, né, na literatura, nos filmes, é algo tão próprio do ser humano, né? Por que isso não aparece no consultório? Eu queria te perguntar se você acha que tem um componente narcísico muito forte nesse ato da vingança, tanto no mobilizar a vingança, há uma ferida narcísica em que o sujeito vai lá para vingar, quanto no sentido de esconder a vingança, de não nos dizer, por exemplo, não dizer a um analista, porque é algo que dá vergonha. Então, ou seja, a articulação entre a vingança e esse narcisismo, assim, se você acha que faz sentido isso. E muitíssimo obrigada pela sua fala. Thank you, Monica, for Obrigado, making such a Mônica, comment. por fazer um comentário tão interessante. I believe that, Eu acredito yeah, I agree that que it's hard sim, to eu listen concordo to que é difícil escutar. the, theme of revenge when De it's fato, há esse tema da vingança in e the narrative of quando ele aparece the analysis. no trabalho do I agree analista, with you that eu it's a concordo que narcissistic way of relating é uma maneira narcisista de se relacionar a um ato da Of vingança. course, it is E é claro que associated with shame. isso está associado, sim, à vergonha e há muito essa tentativa de But the esconder, harder task for the mas eu acho analyst que is a tarefa mais difícil para um analista talvez seja reconhecer revenge o in tema da this vingança desire of implícito no the analyst. desejo do analisante. That leaves us Isso nos deixa with a question about com uma how far pergunta ethics of psychoanalysis sobre a ética da psicanálise e como que essa ética based on the pode dynamic of the transference se basear na dinâmica da is happening transferência e o que as está part of the acontecendo work of ah, analysis with a no patient. trabalho da análise com um sujeito particular. But to be Mas really it's very será que a similar to gente. Isso actions. acho que é semelhante I can ao agree ato with this. do I suicídio. understand that there are certain Eu rules entendo of que evaluation, há algumas regras e regulamentos assim but em beyond torno that, desse assunto, mas that is indo the além only disso, act esse é o left único ato of the que psychologist resta ao to be sujeito really como taken into account. agência. E o I que que a would say gente that as a faz? question. Isso é uma pergunta aberta. How far the ethics of O psychoanalysis quão can go longe a to ética da sustain psicanálise pode ir no sentido de sustentar an act of revenge, for um example, ato de vingança, por exemplo, today, que not é o suicide, tópico but aqui de suicide hoje. can be. E o suicídio pode ser um ato de vingança. It's a very delicate matter, but É um assunto muito, yeah, muito delicado. is an open Mas, question. novamente, eu acho que é uma pergunta que eu vou preferir deixar aberta. Mônica, would you like to add anything to it or Mônica, você gostaria de acrescentar alguma coisa depois E- response? Eu te da resposta de agradeço, Benjamin? eu te agradeço. É isso, eu acho que, se não é explícito, está nas entrelinhas mesmo. E nos cabe escutar isso daí
E a sua pergunta é muito ética mesmo. Como fazer para manobrar com isso, né? Como implicar o sujeito aí, de modo que o desejo dele e a ética e a escuta do inconsciente não tamponem, né, a possibilidade de fala na análise, né, sem um cunho moral, vamos dizer assim. Muito obrigada. Thank you, Mônica, Obrigado, Mônica. sharing with us Obrigado por about partilhar conosco seus Ayurveda. pensamentos. Me parece então que agora é a vez da Leila de falar. Yes. Leila trabalha conosco e estuda conosco. Diga, Leila. Olá, olá. Bejane, muito obrigado por sua fala. Foi muito inspiradora. Eu queria perguntar algo e também compartilhar algo da minha experiência. Eu sou uma pessoa, eu sou feminista, uma feminista da Turquia, e eu tenho trabalhado com mulheres que sofreram violência partindo de homens. E eu tenho escutado sobre experiências horríveis de violência masculina, né, todos os dias. E é claro que as mulheres contam sobre seus desejos de vingança, claro, e seus sentimentos de vontade de perseguir essa vingança. E no mundo, claro, no geral, mas na Turquia especificamente, a cultura é muito orientada pela masculinidade, não dá um apoio às mulheres, é um patriarcado. E às vezes, por exemplo, elas entram com processos para lidar com isso, e o homem que realizou esse ato de violência não é responsabilizado de forma alguma. Isso é muito injusto. E isso as leva a muitas fantasias de vingança contra esses agressores. Então, eu queria, na verdade, talvez abrir esse espaço para partilhar, para essa partilha, mas muitas vezes esse sentimento da vingança vem com vergonha. E eu me pergunto, às vezes, como que ela poderia não ter essas fantasias? Até eu mesmo tenho muitas dessas fantasias contra os agressores delas, enquanto mulher, dentro dessa sociedade. Então, eu tenho alguns sentimentos de vingança também. E eu gostaria de te perguntar sobre como que você escuta, talvez na prática, essas fantasias ou esses desejos de vingança quando como estamos escutando, né? Nós mulheres escutando mulheres diante dessas experiências de violência e como que nós podemos talvez conter, eu não sei, conter algo desse sentimento de raiva e fúria e as fantasias de vingança? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Leila, por partilhar algo da sua experiência pessoal. Eu acho que eu me refiro a essa ideia de vingança como algo a serviço da formação de sintoma, mas eu não acho que eu entrei nesse exemplo da literatura persa. Existe nesse livro uma mulher, uma mãe que perde o amor da sua vida, seu marido, e a maneira como ela busca por vingança é criar seu filho que se torna o próximo rei. E é uma história épica. E ele, na verdade, é quem vinga a família. A tarefa dele foi essa. Ele é criado, ele cresce, ele chega ao poder e a ideia é de que ele vai se tornar um rei melhor, na medida em que ele vai vingar a geração anterior através de ser uma pessoa melhor. A formação do sintoma, então, vem de uma geração anterior.
e com algumas modificações, mas isso aí é possível fazer uma versão diferente, uma versão melhor do que veio anteriormente. Mas nessa história, como a história de Penélope na Odisseia, a ideia é, vamos criar essa criança. Eu não estou sugerindo que as mulheres façam, que as mulheres vítimas de violência simplesmente tenham filhos, se tornem mães, mas eu estou tentando aqui dar algum destaque para o fato de que talvez no trabalho da análise, talvez haveria espaço para a fabricação de um outro sintoma. E talvez começando com o reconhecimento da fúria, da dor dessa vítima que se torna analisante. Não só um paciente, não só uma vítima paciente, mas alguém que tem agência e autoridade para agir de acordo com o desejo dele, dela, o Delu. E, e talvez chegar a uma outra formação de sintoma. Isso seria um caminho possível. E a psicanálise é um lugar, supostamente seria um espaço seguro, que daria tempo suficiente para endereçar aquilo que mais gera vergonha ou dor. E então, após expressar e endereçar isso, se tornar capaz de escutar a mensagem escondida que está ali, subterrânea, e talvez fabricar novos sintomas, ou sintoma, com TH, e talvez não se ver capturada pela repetição ou esse ciclo de violência e de acting outs, ou a passagem ao ato nas suas vidas cotidianas, mas achar algum caminho de saída. Muito obrigado, Benjanet. Leila, você gostaria de continuar a responder? Não, muito obrigado, Benjanet. Obrigado, Leila. Eu acho que a próxima pessoa na fila é o Killian. Ah, sim, muito obrigado, Benjanet, por sua fala. Me fez pensar tantas coisas. E o que eu estou pensando agora, no momento, que é tão interessante que a cultura, a história, está cheia disso. E é uma força tão enorme e que leva as histórias, uma espécie de força motor das histórias. É uma coisa que é muito atraente no destino de uma pessoa que persegue esse caminho, de maneira também que talvez a gente possa sentir que é errado de alguma maneira. Para mim, é muito interessante pensar de que, de maneira paradoxal, pode parecer certo, por um lado, uma busca por justiça, e talvez até falando de maneira mais lacaniana, seria uma descoberta e uma maneira de destruir ou criar algo em termos do simbólico, da maneira como a vingança poderia ser uma ideia de refazer a ordem simbólica, mas ao mesmo tempo vem desse lugar ético. E talvez seja importante pensar nisso como uma tentativa de recriar uma ordem que foi destruída. Não sei, tem algo aí que pode ser interessante enquanto uma equivalência. Isso parece nos fascinar em torno do assunto da vingança. No final é um pouco doce, um pouco amargo, né? Eu tive uma conversa com alguns amigos, colegas, outro dia. Um deles é um filósofo, e eles estavam perguntando, no final das contas, que tipo de tratamento a psicanálise oferece para a vingança? Aí a gente entende que a gente está fazendo essa pesquisa em torno disso, mas qual é a tese? Ele me perguntou. Qual é a sua tese? Eu tenho uma tese que eu estou construindo para esse livro, mas a coisa principal é que eu sou psicanalista e na psicanálise o ponto é fazer boas perguntas, mais do que descobrir algo.
uma resolução, encontrar uma resolução, mas fazer boas perguntas pode talvez ser tratado como uma solução, mas talvez não seja uma resolução. Particularmente em torno do tema da vingança, nada pode, nem a justiça pode tratá-la. E na medida em que estamos vivos como seres humanos, a nossa subjetividade é fundada em torno da questão da mortalidade. Se fôssemos imortais, jamais saberíamos. Talvez as gerações futuras, e humanos, e robôs e inteligência artificial, talvez as coisas mudem. Mas e é claro que a psicanálise, enquanto um produto da cultura, vai se transformar em algum tempo. Mas na medida em que uma remediação pode haver para a vingança, essa é a minha tese. Para mim, a coisa está em torno desse reconhecimento mútuo da dor. E acho que isso é muito importante sociopoliticamente. Se alguns países acreditam na pena de morte, e a pena de morte é a morte, a pena capital, né? E lidando com alguém que cometeu um crime, isso varia de um país para o outro. Mas nós, enquanto psicanalistas, não oferecemos esse tipo de solução. E a posição da analista é ligada à psicanálise. Eu acho que, né, no final das contas, está ligada à pergunta, não está ligada à pergunta dos valores morais. Como humano, e a gente pode estar ligado a esses valores morais, mas a gente não pode ser kantiano na posição do psicanalista. Então, esse reconhecimento da dor, se é que isso ocorre de maneira semelhante a essa história que eu contei, Aquiles tem sua mão beijada pelo rei que matou seu filho amado. E Aquiles, então, devolve o corpo de Heitor, porque ele reconhece a dor que ele terá que sustentar para o resto da sua vida. Porque no final das contas, a sua amada foi morta em nome da sua honra. É. E ele reconhece essa dor no rei Priamos. Então, será que era um tipo de perdão? Uma forma de perdão? Não sei. Mas a gente pode pensar no esquecimento e no perdão. Fantástico, Bejané. Killian, você gostaria de fazer algum comentário em torno da resposta? Não, obrigado. Ela só me deu mais. Ela só me causou mais pensamentos. Me parece que a próxima pessoa, provavelmente a última, é Grace. Grace, fica à vontade. Boa tarde, gente. Bom estar com vocês. É, Foi levantado algumas palavras e foram me vindo coisas, né? Narcisismo, moral, desejo implícito, a posição do analista, né? E aí, por fim, o reconhecimento da dor. E eu fico pensando, às vezes, quando eu estou ouvindo ou quando estou falando, se no discurso de ódio, né? Eu quero ir para o ódio nesse caso, assim, antes um pouco da vingança, quem sabe. Esse discurso é um discurso de ódio ou ele é um discurso que me dá ódio, né? Eu fico sempre com essa questão, tanto justamente quando estou falando e penso, estou dando um discurso de ódio, estou falando do meu ódio, né? Ou estou só falando de um discurso que eu odeio, mas nesse sentido, né? E às vezes nessa dor que vira também uma tristeza e uma apatia, né? Que não vai para o ódio. Também acaba virando só um discurso. Enfim, obrigada. Tentei ser breve. Yeah, thank you for your comment. Obrigado pelo comentário. We live in the post-truth era, after all. A gente vive na era da pós-verdade, né? Então,
Ok, Benoit, Benoît, Ok, Benoit, please. por favor. ton micro, Benoît. Merci beaucoup pour cette présentation. Muito obrigado por essa Une apresentação. collègue m'écrivait dans un message Uma personnel colega qu'on estava escrevendo pourrait agora numa mensagem la privada. conférencière Ela disse que ela Prodeza, poderia ficar en accord avec ouvindo mon collègue, un a peu aussi. professora Berjanete On por aurait envie horas. d'écouter Eu plus concordo muito Berjanette com parler de ela. ce sujet Dá vontade mesmo de si, ouvir mais a si Berjanete précieux. falando de Moi, j'aimerais questões bien, tão si tu preciosas. veux bien, Bom, que tu eu reviennes gostaria, se você concordar com isso, eu gostaria de te pedir rapidement sur para cette voltar distinction brevemente que sobre moi je essa trouve distinção que extrêmement eu acho muito précieuse importante au niveau clinique e entre preciosa para a le passage à clínica, l'acte et l'acting distinção out. Est-ce entre que o tu voudrais en passage à parler un tout l'acte petit peu e plus, acting out. Jeannette, si tu Se veux bien? você puder falar um pouco mais sobre isso, por gentileza. Uh, analytically speaking, we can separate Analiticamente two falando, things really essa important. distinção é muito The importante, distinction between acting out mas and passage à outra l'acte is distinção entre to ambos recognize seria any form reconhecer of passage à l'acte alguma forma de passagem ao ato. Porque when quando, an analyson quando o analisante something traz in the form of algo about com something essa forma to de analysis, queixa, there is this há algum theme or message tema ou of mensagem implícitos a violent act, sobre um ato violento and que it's está lá. dismissed. And E that isso we know that again is a common knowledge. We know that isso someone se torna um conhecimento, um senso usually comum. people prefer to E as pessoas, no geral, to avoid preferem suffocating others. It's easier to esconder, secretly se punish esconder oneself nesse than ódio. É mais take fácil an do action, que because usually procurar as a social being buscar we uma have vingança, consequence. Okay? porque a vingança tem That's why consequências, I né? gave this example Então é of por isso que eu dei suicide, esse exemplo do not only to suicídio, be questioned from não the só como uma questão, uma questão da clínica da psicanálise, mas uma questão ética. Será que a gente perdeu, a gente deixou de perceber algo nessa escuta? Toda forma de ato, passagem ao ato ou acting out, é a falha do lado de um analista. E, de fato, o acting out é dirigido ao analista. Eu acho que a contribuição de Lacan ao fazer essa distinção foi ótima. Ele estava muito focado no fato de que o acting out é a falha do analista, mas talvez vocês concordem comigo que não só o acting out é a responsabilidade do analista ao deixar algo passar, mas a passagem ao ato também. Isso então nos leva à questão da interpretação do ponto de vista analítico. O que estava no foco ali daquela intervenção? Houve então uma divergência entre aquela mensagem escondida do desejo. Como resultado, talvez fora do consultório ocorra a passagem ao ato. E se for uma vingança, isso vem com muitas consequências ainda maiores para a clínica. O risco menor é o acting out, sabe? A gente deixou de perceber algo que deveria ter sido escutado e, no final das contas, o ato é você, como analista. E você pode se responsabilizar como isso, ou tentar até procurar análise e supervisão enquanto analista, e mais formação, talvez. Mas a passagem ao ato, eu acho que traz ainda mais responsabilidade e responsabilização. E, no geral, ambos os atos estão relacionados à interpretação. O que é uma interpretação? O que pode ser analisado? No final das contas, acho que tem algo em torno disso. Eu não sei o quanto que eu consegui responder a sua pergunta. Talvez eu tenha complicado mais ou divergido mais, mas é por aí.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Muito obrigado, muito obrigado. As questões que você levanta, eu concordo com Killian, é muito instigante. Obrigado. Je vous en prie. Merci. And let's not forget that, E também não what brought me esqueçamos de to que fight was love. o que me trouxe a vingança foi o amor. E no final, acho que essa é uma experiência vivida por muitos de nós. E no geral, a história da vingança começa com uma história de amor. No começo havia o amor, e depois a traição, a vingança. A gente pode talvez concordar aqui que o amor e o ódio são dois lados da mesma moeda, na psicanálise, ao menos. Mas isso nos deixa com essa pergunta fundamental, que é, em todo ato de vingança, pode se encontrar uma ressonância do amor ou a falta do amor? É o contrário do amor? É o oposto do amor? Ou será que há um resíduo de amor implícito no ato da vingança? Bom, me parece que a Mônica gostaria de acrescentar ainda mais um Dejané, pouquinho. Mônica, a gente tem um pouquinho tempo, então se você puder ser breve, a gente uma agradece. frase da Hilda Hilst, uma pessoa muito especial na nossa cultura, ela diz: desejo ao meu maior inimigo uma paixão. A partir disso, ele perde a guerra. Eu acho que você está falando é disso, da relação do amor e do ódio. Beautifully put. Thank you. Muito bem colocado, muito obrigado. Thank you, Berjanete. Thank Muito you. obrigado, Berjané. Muito obrigado, Mônica. The floor is yours, Benoit. E agora, Benoit, eu passo a palavra para você. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais vraiment reprendre un petit Obrigado, peu, muito obrigado. Só queria voltar um pouquinho sobre algumas das coisas que eu apresentei brevemente demais no começo. Eu queria dizer que nós já reabrimos as inscrições para ambas as formações do IIP, reiterando duas formações. A primeira é Fundamentos para uma Psicanálise Contemporânea. Ambas as formações começam em setembro. A primeira que eu mencionei, então, é uma formação aberta para qualquer pessoa que sente interesse pela psicanálise, seja ela psicanalista ou não, tá? A gente aborda a história da psicanálise, a gente trabalha sobre os primeiros seminários do Lacan, a gente trabalha sobre Freud, através de textos do Freud mesmo. Temos professores que apresentam casos clínicos. Vamos convidar um artista, um cientista, um filósofo para falar um pouco de seus trabalhos respectivos e de como ressoam com questões psicanalíticas. Falaremos sobre a prática muito concreta da psicanálise, com professores que vão responder perguntas de forma muito pragmática, compartilhando suas experiências práticas como psicanalistas. Teremos uma aula sobre o autismo, que será oferecida evidentemente por pessoas autistas. Nós teremos uma aula também que chamamos este ano de Psicanálise e Saber Situado, epistemologias plurais, perdão. Teremos uma aula sobre os gozos pós-humanos e, regularmente, no final de cada mês, temos um tempo de escuta em que toda a aula, toda a turma, perdão, se reúne ao redor de um professor ou uma professora para falar sobre a formação de forma geral, sobre as semanas que acabaram de se passar. É isto. E a outra formação, como eu bem disse, começa também em setembro, se chama Técnicas para uma Psicanálise Contemporânea. Aí a gente vai trabalhar sobre os últimos seminários do Lacan, uma aula que se chama Lacan Back to the Future, Volta para o Futuro, em que a gente tenta evocar justamente a forma como é possível prolongar as propostas geniais que foram feitas pelo Lacan no final de seu ensinamento. Uma aula também sobre a técnica, as técnicas, na verdade, psicanalíticas, e também nessa formação, que neste caso é aberta somente para as pessoas que já têm uma experiência clínica como psicanalista, nós concentramos sobre as experiências de pesquisa e sobre também a supervisão, tá?
Là Ah, aussi, dans cette formation, il y aura, à partir de septembre, Nesta à la formação também, a partir de fin setembro, terão du um mois, tempo de escuta on no final de poursuit cada mês, que será a la ocasião de formation. vocês voltarem Voilà. sobre o N'hésitez conteúdo do surtout mês que pas terá à se prendre des passado. formations, à Fiquem à rentrer en vontade contact para avec pedir nous. informações, para fazer On a des contato professeurs, conosco. vous verrez Nós les temos listes, professores, como des vocês quatre coins verão, du monde, que são comme do les mundo inteiro, dos étudiants, 4 cantos do comme les gens qui planeta, sont assim ici como é o à caso Nairobi dos aujourd'hui, des estudantes, personnes assim qui como é viennent o des caso de quatre coins du vocês Brésil, hoje, des quatre coins pessoas des dos 4 cantos États-Unis, do des quatre país, do coins Brasil, d'Europe, dos des 4 cantos personnes chéries dos Estados du Unidos, Maroc, da Europa, pessoas que queridas je do salue très Marrocos, chaleureusement, que eu aproveito voilà, para des personnes de Turquie et d'ailleurs. saudar Voilà, calorosamente, n'hésitez pas, n'hésitez e pas. pessoas também da Je Turquia, ne sais pas, Barbara, que eu aproveito também para tu veux dire le mot de la fin, cumprimentar. conclusion? Bárbara, quer encerrar? Yes, thank you very much, Benoit. Sim, muito obrigado, Benoit. E uma última mensagem. Em maio, 16 de maio, mais ou menos um mês daqui, teremos outro IP Talks. E esse IP Talks será com Jed Wilson, que também é um professor do IP. Eu estou aqui enviando os links no chat e esse vai ser sobre estrutura e síncope. Thelonious Monk como psicanalista. Então, Jed Wilson, ele é musicista e psicanalista, e o plano dele é nos levar para uma viagem através de Thelonious Monk, para entender um pouco sobre estruturas psicanalíticas. Então, a gente está muito animado com esse próprio IP Talks. Eu espero vê-los todas todos e todas. Se tiverem alguma dúvida, procure por nós no Instagram, no WhatsApp ou no e-mail. Muito obrigado, Gabo e Antoni, nossos tradutores. E muito obrigado, Benjamin Jazani. Acho que você hoje abriu muitas portas e muitas gavetas para todos nós, com muito alimento para os nossos pensamentos. Então, acho que a gente vai ter muito o que fazer nesse final de semana. A gente agradece também a todo mundo que estava aqui e vejo vocês de novo em breve. Have a good one. Bye. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.